Subir primeiro uma escada de cerco não era um ato de valentia, era uma sentença de morte. E, no entanto, havia quem o fizesse. Homens que sabiam que suas chances de sobreviver eram mínimas, mas que avançavam mesmo assim. Por quê? O que motivava alguém a ser o primeiro a subir, o primeiro a enfrentar as flechas, o fogo, as pedras e o aço? O horror dos cercos medievais. As guerras medievais eram brutais, mas os cercos, em particular, representavam um dos aspectos mais desesperados e sangrentos do combate. As fortalezas, protegidas por muros imponentes e defensores decididos, transformavam-se em armadilhas mortais para os exércitos que tentavam tomá-las. E entre todas as táticas de assalto, poucas eram tão desesperadas quanto o uso de escadas de cerco. Imagine estar ao pé de uma muralha de pedra, sabendo que, ao escalar essa escada, você será alvo de tudo o que os defensores puderem lançar: flechas, óleo fervente, lanças, até blocos de pedra. Ainda assim, alguém precisava fazê-lo, e muitos o faziam, conscientes de que talvez seus corpos seriam os degraus sobre os quais outros poderiam avançar. No mundo medieval, a honra, a glória e a promessa de recompensas ou ascensões podiam ser tão poderosas quanto o medo da morte. Os soldados que se ofereciam como voluntários para essa tarefa eram considerados loucos por alguns, heróis por outros, mas na realidade a maioria era impulsionada por uma mistura de desespero, lealdade e o desejo de provar seu valor. A tática suicida das escadas. Durante um cerco, os exércitos atacantes construíam torres de cerco, catapultas, arietes, mas também preparavam centenas de escadas. Essas escadas eram longas, pesadas e feitas de madeira reforçada. Eram necessários vários homens para levantá-las e posicioná-las contra os muros inimigos. O primeiro grupo a ascender, os chamados primeiros a subir, sabiam que provavelmente não chegariam vivos ao topo e, ainda assim, se lançavam à frente. Os cronistas da época documentaram casos em que esses primeiros soldados não apenas escalavam, mas gritavam e arengavam seus companheiros enquanto o faziam, tentando inspirar os que vinham atrás. O objetivo não era apenas chegar ao topo, mas resistir o suficiente para que os seguintes pudessem continuar subindo. Em muitas batalhas, esse ato significava sacrificar dezenas de vidas em questão de minutos. As defesas estavam preparadas para esse tipo de ataque. Do alto, os defensores arremessavam projéteis, atiravam com bestas, lançavam óleo fervente e empurravam as escadas para que desabavam junto com os homens que escalavam. Era um inferno vertical. Um dos exemplos mais impactantes dessa estratégia ocorreu durante o cerco de Jerusalém na Primeira Cruzada. As forças cruzadas, desesperadas para tomar a cidade, construíram uma série de escadas improvisadas e começaram o assalto. Os primeiros a subir foram massacrados quase imediatamente, mas seu sacrifício permitiu que outros pudessem escalar sobre seus corpos, literalmente subindo sobre os cadáveres de seus companheiros. Por que então essa tática era mantida? Porque, apesar do custo humano, tinha uma pequena chance de sucesso. Se um grupo conseguisse chegar ao topo e criar um ponto de apoio, poderia abrir uma brecha nas defesas. Este era um momento crucial. Se os atacantes conseguissem manter esse ponto, o resto do exército poderia seguir. Era uma aposta brutal, sacrificar os primeiros, para que os seguintes tivessem uma oportunidade, motivações e recompensas, ou a falta delas. Em alguns casos, os comandantes ofereciam recompensas especiais para aqueles que fossem os primeiros a subir: ouro, terras, títulos. Mas a maioria não vivia o suficiente para recebê-las. Ainda assim, havia quem o fizesse apenas pela honra. Na mentalidade da época, morrer em combate era glorioso e fazê-lo na vanguarda
ainda mais. Mas nem tudo era valor ou desejo de glória. Às vezes, os primeiros a subir eram condenados, prisioneiros ou soldados forçados. Em certos exércitos, oferecia-se a possibilidade de redimir crimes lutando na vanguarda de um assalto, uma espécie de perdão condicionado a uma missão suicida. Alguns aceitavam, outros eram simplesmente empurrados. Ao longo da história, há relatos de homens que, contra todas as probabilidades, conseguiram sobreviver a essa loucura. Um dos mais famosos foi um jovem soldado, durante o cerco de Acre, em 1191. Segundo os relatos, ele conseguiu chegar ao topo, combater vários defensores e manter sua posição até que mais homens pudessem subir. Foi condecorado, mas sofreu ferimentos tão graves que nunca mais voltou a lutar. Seu nome ficou registrado como exemplo de heroísmo, embora o preço que pagou tenha sido alto. Em outras ocasiões, eram unidades inteiras que se preparavam para esse tipo de ataque. Treinavam durante semanas, aprimorando a coordenação necessária para levantar as escadas sob fogo inimigo. Os carpinteiros do exército desempenhavam um papel essencial, construindo estruturas sólidas, mas leves o suficiente para serem transportadas. Cada detalhe contava: o comprimento, o ângulo de inclinação, os ganchos para fixá-las ao muro. Um erro na construção podia significar a morte de dezenas. O terror e a tradição. O terror de subir uma escada de cerco também afetava os veteranos. Mesmo soldados endurecidos por anos de guerra sabiam que essa era uma das missões mais letais. Alguns escreviam cartas de despedida antes do ataque, outros deixavam pertences pessoais a seus companheiros, antecipando que não retornariam. Era um ritual silencioso, mas constante. E, no entanto, as ordens eram cumpridas. As trombetas soavam, os portões do acampamento se abriam e os homens avançavam em direção aos muros, carregando as escadas como se fossem cruzes. Em seus olhos, a determinação; em seu peito, o medo, mas também a esperança de que seu sacrifício fizesse a diferença. O mais impactante é que, apesar de o quão ineficiente e brutal essa tática fosse, ela continuou a ser utilizada durante séculos, não porque fosse a melhor opção, mas porque, em algumas ocasiões, era a única. As fortalezas eram tão imponentes, tão bem defendidas, que qualquer outra alternativa exigiria mais tempo, recursos ou sorte. Subir pelas escadas era rápido e desesperado. Em alguns cercos, a moral do exército dependia do valor dos primeiros a subir. Se eles se acovardassem, o ataque inteiro podia colapsar. Se caíssem, mas o fizessem com coragem, inspiravam o resto. Era uma dança macabra em que a honra e a morte dançavam juntas. A defesa da muralha e a persistência. À medida que a tecnologia avançava e as armas de cerco eram aperfeiçoadas, o uso de escadas foi perdendo protagonismo. Mas, durante os séculos mais sangrentos do medievo, essas estruturas simples representaram um dos elementos mais simbólicos do horror da guerra. Uma escada contra uma muralha, carne contra pedra, valentia contra impossíveis. Em cada assalto, os gritos se misturavam com o choque do ferro e o estalar da madeira. As escadas tremiam sob os pés dos soldados enquanto tentavam escalar, sentindo como cada degrau podia ser o último. E de cima, os defensores não só lutavam por sua fortaleza, mas por seus lares, suas famílias e suas vidas. Para eles, impedir que alguém subisse era questão de sobrevivência. Os que defendiam os muros sabiam de tudo, haviam reforçado as ameias, preparado baldes de óleo fervente, pedras afiadas, lanças longas e ganchos para derrubar os escaladores. Cada homem sobre a muralha tinha um único objetivo: não permitir que ninguém alcançasse o topo, porque, se um o fizesse,
poderiam vir 100 mais atrás. Em alguns casos, os defensores mantinham caldeirões de resina quente ou excremento fervido que arremessavam de cima. O objetivo não era apenas ferir, mas desmoralizar, infectar e gerar um caos total. O cheiro, as queimaduras, o terror psicológico, tudo jogava contra quem acendia. As tropas de elite, que atacavam com escadas, sabiam disso. Muitos se cobriam com escudos de madeira nas costas enquanto subiam, esperando que isso os protegesse dos projéteis. Outros amarravam seus capacetes com correias duplas, temendo que uma pedrada os deixasse sem visão ou inconscientes antes de chegar ao topo. Misticismo e logística no assalto. Na Idade Média, havia também um aspecto místico. Alguns guerreiros carregavam amuletos ou relíquias, rezavam antes da ascensão e se encomendavam a santos protetores. Muitos acreditavam que, se morressem no assalto, sua alma seria reconhecida como a de um mártir do dever. Essa mistura de religião, superstição e brutalidade era o motor emocional de muitos soldados. E, no entanto, os cercos eram uma questão de logística, tanto quanto de valor. O ataque com escadas era normalmente apenas uma fase de um assalto completo. Enquanto alguns subiam, outros atacavam os portões com arietes, as catapultas lançavam rochas contra as torres e, em alguns casos, eram cavados túneis para minar os alicerces do muro. Mas a ascensão era o mais visível, o mais dramático, o que acendia a moral ou a destruía. Quando uma escada conseguia se manter de pé e um soldado alcançava a borda do muro, tudo mudava. Se conseguia plantar uma bandeira ou resistir alguns segundos, transformava-se em símbolo de esperança. Todos os olhos se voltavam para ele. Houve ocasiões em que esse instante mudou o curso da batalha. No cerco de Harfleur, em 1415, um jovem arqueiro inglês conseguiu subir o muro empurrado pelo desespero. Os defensores não esperavam que alguém chegasse tão cedo. Em meio ao desconcerto, foi seguido por outros 3 soldados. Em questão de minutos, eles haviam aberto uma brecha, mas também houve tragédias. No cerco de base, no século XI, centenas de cruzados tentaram subir as escadas e foram derrubados um a um. As muralhas ficaram tingidas de vermelho. As escadas encharcadas de sangue e suor se transformaram em tumbas verticais. Não sobrou um único sobrevivente entre os primeiros grupos. Naquele dia, as defesas aguentaram como uma muralha de fogo e ódio. O legado e a mudança da guerra, o medo que essas táticas infundiam, também deixou sua marca na cultura popular. Canções, poemas e relatos falavam dos primeiros a subir como figuras quase míticas, valentes até o absurdo. Em muitas histórias, eles eram retratados como gigantes ou como guerreiros escolhidos pelos deuses. Mas a realidade era outra. Jovens pobres, sem nome, com uma espada na mão e um destino incerto. Os comandantes sabiam que se ninguém quisesse subir, o ataque falharia. Por isso, em muitas campanhas, formavam-se unidades especiais chamadas companhias de assalto. Essas tropas eram treinadas especificamente para subir escadas sob fogo. Prometia-se-lhes ouro e glória, mas também se lhes ocultava a verdade, que a maioria não voltaria. Na preparação do assalto, cada detalhe era estudado minuciosamente, desde o momento em que a escada devia ser colocada até o ângulo mais seguro. As escadas eram testadas antes do assalto, os degraus contados, a resistência da madeira medida, porque se uma única escada falhasse durante o ataque, não só morreriam os que subiam, mas toda a moral ruiria. Os cronistas medievais eram implacáveis. Em seus registros, não ocultavam o número de mortos, nem o fracasso de certos assaltos. No cerco de Constantinopla,
Em 1453, por exemplo, centenas de soldados otomanos morreram tentando subir as muralhas. As escadas eram empurradas, incendiadas ou esmagadas com pedras. O chão em frente à muralha se tornou um pântano de cadáveres, e ainda assim, os cercos continuavam e as escadas seguiam sendo utilizadas. Uma das razões era a economia. Ao contrário das torres de cerco, que exigiam semanas de construção, centenas de madeiras e grande quantidade de homens, as escadas eram rápidas e baratas. Em questão de dias, podiam-se fabricar dezenas, podiam ser transportadas com facilidade, ocultadas nos bosques, lançadas de surpresa. Eram ferramentas de ataque direto, rudes, mas eficazes se bem usadas. O elemento surpresa também jogava a seu favor. Em algumas campanhas, os generais fingiam atacar por uma porta, para depois lançar escadas pelo outro flanco. Essa manobra de distração às vezes dava resultados. No assalto a Lisboa, os defensores foram enganados e não defenderam o muro leste com força suficiente. As escadas subiram, os soldados entraram, o espírito humano e a persistência na face da morte. Apesar do passar dos séculos, a imagem do soldado que sobe uma escada de cerco ainda é um dos símbolos mais fortes da coragem humana, uma silhueta escalando em direção à morte, sabendo que tudo pode acabar com uma pedra, uma flecha ou uma facada, mas subindo mesmo assim. Em algumas culturas, esse ato foi elevado à lenda. No Japão, durante os cercos de castelos, existia uma versão similar, chamada kakehashi, na qual os samurais também usavam escadas para subir por muros íngremes, armados com lanças e cobertos por seus camaradas. Na Europa, a prática se manteve até o século XV, quando a artilharia mudou para sempre a forma de fazer a guerra. Mas nesses séculos, antes da pólvora e dos canhões, quando a muralha era o obstáculo supremo, a ascensão por escadas foi um dos desafios mais aterrorizantes que um soldado podia enfrentar. Um ato que combinava força física, valor irracional e uma esperança cega de que talvez desta vez seria diferente, que não morreria no segundo degrau, que não cairia sob o óleo, que chegaria ao topo. O silêncio após um assalto fracassado era insuportável. Só se ouviam os gemidos dos feridos, o ranger das escadas abandonadas, os corvos descendo sobre os corpos. Aqueles que sobreviviam à tentativa ficavam marcados para toda a vida. Alguns com cicatrizes visíveis, outros com feridas invisíveis que carregavam pelo resto de seus dias. E, no entanto, mesmo após a derrota, os comandantes preparavam a próxima tentativa. As escadas eram reconstruídas, reforçadas, mudavam-se os ângulos, projetavam-se ganchos, adicionavam-se proteções improvisadas. Era um jogo de tentativa e erro, onde cada tentativa era uma aposta com vidas humanas. Em algumas ocasiões, os cercos duravam meses, e cada semana trazia consigo uma nova tentativa de escalada, às vezes com menos homens. Outras vezes, na escuridão da noite, quando o inimigo estava exausto, houve até registros de escadas forradas com tecidos pretos para ocultá-las à luz das tochas. Mas os defensores também aprendiam. Cada tentativa falha lhes dava informação. Reforçavam os trechos mais fracos, colocavam armadilhas, afiavam suas lanças e mudavam seus turnos para não dormirem na vigilância. Uma muralha que resistia ao primeiro assalto tornava-se muitas vezes uma fortaleza ainda mais difícil de conquistar. Nas crônicas da Guerra dos 100 Anos, menciona-se uma fortaleza na Bretanha que foi atacada 9 vezes com escadas. Ninguém conseguiu transpor seus muros. Os soldados que participaram desses assaltos começaram a chamá-la de o muro que cospe sangue, porque cada tentativa terminava com os degraus encharcados de morte. E ainda assim,
eles tentavam novamente. Por quê? Por que voltar a subir uma escada se você viu seus amigos caírem? Se sentiu o fogo no seu rosto? Se ouviu os ossos estalarem ao impacto contra o chão? A resposta era complexa, em parte disciplina, em parte lealdade. Mas também havia um elemento profundamente humano, a convicção de que, se eles não o fizessem, ninguém o faria. Em um exército medieval, onde a cadeia de comando era rígida e os desertores eram executados sem cerimônia, o dever podia mais que o medo. Além disso, existia a esperança, sempre a esperança de que, desta vez, a escada resistisse, de que o defensor na ameia se distraísse, de que a fumaça das tochas cobrisse a ascensão, de que as orações funcionassem. Em um mundo onde a morte espreitava em cada esquina, a esperança era a última corda a que se agarrar. As mulheres também faziam parte deste cenário. Em muitas cidades sitiadas, elas ajudavam os defensores das muralhas, lançavam pedras, derramavam óleo, curavam feridos. Em algumas crônicas, fala-se de mulheres que arrancavam lanças dos inimigos e as reutilizavam. O assalto com escadas não era apenas uma luta de homens, era uma luta total. Com o tempo, as escadas de cerco começaram a desaparecer do campo de batalha. A pólvora, os canhões e a artilharia pesada mudaram as regras do jogo. Já não era necessário escalar se a muralha pudesse ser explodida. As fortalezas medievais começaram a ficar obsoletas frente ao poder explosivo e, com elas, desvaneceu-se o uso dessas escadas. Mas a memória permaneceu em manuais de guerra antigos, em tratados de engenharia militar, em pinturas que mostravam a ascensão heróica de soldados anônimos, em livros de história que falavam da coragem sem sentido, e em museus que conservam com assombro alguns fragmentos de madeira velha que um dia foram degraus para a morte. O símbolo da escalada humana. Mesmo na atualidade, a imagem de uma escada de cerco continua causando arrepios, não pelo que representa, em termos militares, mas pelo que simboliza do espírito humano. A vontade de avançar contra toda a lógica, de enfrentar o impossível, de escalar, sabendo que você pode cair e ainda assim fazê-lo. Em videogames, em filmes e em romances históricos, as cenas de escadas de cerco são sempre as mais dramáticas, porque condensam o terror, a valentia, o sacrifício e a brutalidade em poucos minutos de ação. São o resumo perfeito do horror da guerra e da obstinação de quem nela luta. Ao longo da história, muitos tentaram descrever o que se sentia ao subir uma dessas escadas. Alguns falavam em entrar em um túnel, outros diziam que tudo ficava lento, que os sons se apagavam, exceto os batimentos do próprio coração, que o tempo parava e que só existia o próximo degrau. Um soldado alemão do século XV escreveu em seu diário: "Quando pisei no primeiro degrau, soube que não voltaria a ver o sol do chão. Se subisse, seria um homem diferente, e se caísse, ninguém se lembraria do meu nome." Seu diário foi encontrado anos depois junto ao seu cadáver, ao pé de uma muralha, com uma flecha cravada no peito. Esse era o preço. E, no entanto, essas escadas marcaram o destino de impérios. Por elas, Jerusalém foi perdida, Constantinopla caiu, fortalezas foram conquistadas e iniciou-se a queda de cidades que pareciam invencíveis. Foram instrumentos simples, fundamentais, feitos de madeira e pregos, mas carregados de significado. Hoje, quando se pensa no medievo, a imagem da escada apoiada contra o muro, rodeada de fogo, gritos e desespero, continua sendo uma das mais potentes, porque nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre houve quem decidiu subir. E isso, para o bem ou para o mal, faz parte do que nos torna humanos.